Hoje eu estou recebendo ao vivo a médica alergista, a doutora Camila Budin, especialista em alergia e imunologia. A doutora tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia. Atualmente, a doutora Camila Budin trabalha no Hospital Governador João Alves Filho e atende também em 2 clínicas particulares aqui na capital. Então, envie sua pergunta para o WhatsApp do BG, 996520105. Na mensagem, lembra de dizer seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora, para que eu possa ler a sua pergunta ao vivo, em tempo real. É interatividade aqui na tela do BG. E eu quero dar bom dia aqui para a doutora Camila Budin, que já está aqui. Bem-vinda ao Balanço Geral Manhã. Bom dia, obrigada pelo convite. A gente que agradece, ela que é paulista e mora aqui na capital há 12 anos. Vamos então à primeira pergunta. Este é o Fala Doutor e você já pode enviar as suas primeiras perguntas. Olha só, o Rubens Moura está ligadinho com a gente no Sol Nascente aqui na capital e ele diz: por que muitas pessoas adultas desenvolvem alergia alimentar? Eu tenho 36 anos, sempre comi camarão e há 1 ano me tornei alérgico. Por que será, doutora? É porque as doenças alérgicas, elas são multifatoriais, né? Então, a pessoa ela é predisposta geneticamente a ser alérgica. Em algum determinado ponto da vida, ela pode desenvolver alergia, né? Ela é multifatorial. Então, pela exposição repetitiva, o paciente, por algum motivo, ele se torna alérgico. Isso é importante. Olha, já comecei a receber várias perguntas, viu, doutora? Eu quero lembrar você de casa que tem que colocar o nome completo, sobrenome e a cidade onde você mora. Yasmin, estou aguardando aqui você dizer seu sobrenome e a cidade. Vamos então para a próxima pergunta. Este é o Fala Doutor. A Márcia Cristina está ligadinha com a gente em Neópolis. Alô para você que está aí em Neópolis, interior do estado. Descobri há pouco tempo que tenho sinusite. Sinto dores de cabeça e também na face. Como devo tratar, doutora? Então, a sinusite, apesar dela ter um nome parecido com a rinite, ela é doença diferente. A sinusite é uma infecção dos seios da face, que são espaços dentro do osso do rosto, né, dos seios paranasais. Então, ela não é uma alergia, é uma infecção bacteriana e ela deve ser tratada com antibiótico. São doenças diferentes. Isso é importante, então, essa diferenciação. Próxima pergunta, então. Este é o quadro Fala Doutor. Se você não enviou a sua pergunta, aproveite e participe na mensagem. Diga seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. A Maria da Purificação está ligadinha com a gente no Conjunto Augusto Franco, aqui na capital. E a dona Maria, ela conta assim: tenho rinite com crises fortes. Gostaria de saber se eu contrair Covid-19, corro o risco de evoluir para um quadro grave, doutora? Não, a rinite não é um fator que vai predispor a uma evolução ruim para o Covid-19. Não entra na lista, então, né, pode de ficar despreocupada em relação a isso, pode. né? Olha, eu estou falando aqui agora em tempo real com um telespectador ligadinho com a gente em Maruim. Então, um grande beijo para todo mundo que está em Maruim. O seu Oswaldo, bom dia, seu Oswaldo Teles, olha aqui, da família do Fábio Teles, que é nosso editor. Ele fala assim: bom dia, eu tive gripe em 2019 e depois dessa gripe eu fiquei com um pigarro muito incômodo, que agora vem acompanhado de tosse seca. Isso pode ser uma alergia, doutora? Não, a depender da virulência, né, do vírus que causou essa gripe, que nesta época a gente não pode descartar que essa gripe tenha sido o Covid-19, esses sintomas nasais, eles podem persistir por mais tempo. O vírus, ele agride a mucosa nasal e essa inflamação que o vírus causa, ela pode demorar mais tempo para passar. A mucosa nasal ela pode demorar mais tempo para voltar ao seu estado basal. Então, essa hipersecreção de muco que essa agressão leva pode demorar mais tempo para melhorar. Então, esse pigarro que ele sente é o gotejamento posterior desta secreção nasal que é em decorrência da inflamação da mucosa nasal. E aí, o que fazer nesse caso? O ideal é procurar um atendimento ou de um otorrino, certo? Ele pode procurar um atendimento de um alergista, porque as 2 especialidades estariam capacitadas para tratar, mas não que isso fosse uma alergia. Entendi.
Resposta, então, esclarecida da doutora Camila. Vamos à próxima pergunta. Este é o Fala Doutor, interatividade em tempo real com você, telespectador, telespectadora. O José dos Santos está ligadinho com a gente em Capela. Alô para você que acordou cedinho e está ligadinho com a gente em Capela. Com a mudança de temperaturas, por que surgem as alergias, doutora? Não é que com as mudanças de temperaturas as alergias surjam, é que nos pacientes alérgicos a mudança de temperatura leva ao desencadeamento dos sintomas. Junto com a mudança de temperatura, ocorre também em muitas cidades a mudança como é que eu vou dizer, da umidade do ar, desculpa, né? Então, em algumas cidades fica mais úmido, em outras cidades fica mais seco, e isso leva à agressão da mucosa nasal. E junto com a mudança da temperatura, vem também a sazonalidade dos vírus respiratórios, que também acabam desencadeando resfriados e exacerbando a rinite. Existe algo que possa ser feito para um controle maior disso? Quando o paciente é alérgico, sempre o controle ambiental ele é fundamental. Mas em relação, quando a gente entra no âmbito da sazonalidade dos vírus, não tem muito o que ser feito. Perfeito. Então, esclarecida a dúvida do telespectador. Agora eu vou interagir aqui em tempo real. A Marisa dos Santos, telespectadora ligadinha com a gente em Nossa Senhora das Dores. Coisa boa, muita gente ligadinha em Dores. E ela diz assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutora. Eu tenho alergia e descobri que era psoríase. Tem um tratamento ou é hereditário, doutora? Não, são doenças diferentes, né? A psoríase é uma doença dermatológica de outra etiologia. A psoríase não é uma alergia. Quem trata a psoríase não é o alergista, e sim o dermatologista. Certo. Pelo que eu entendi aqui, ela tem a alergia e também descobriu a psoríase. No caso, a alergia tem tratamento ou é hereditário? Não, a alergia é uma doença genética multifatorial, né? Mas são doenças que não se misturam. Uma não tem nada a ver com a outra. Não. Perfeito, então esclarecida então a dúvida da telespectadora Marisa dos Santos, ligadinha com a gente em Nossa Senhora das Dores. Próxima pergunta aqui no telão, este é o Fala Doutor, com a alergista doutora Camila, com a gente. João Guilherme está ligadinho em Estância, região sul de Sergipe. Alô para você que está em Estância. O veneno da picada de insetos, como por exemplo as abelhas, pode provocar reações alérgicas, doutora? Sim, sim. Ele entra no mesmo rol da questão da pergunta da telespectadora em relação ao alimento, né? A exposição repetitiva nos pacientes predispostos geneticamente pode levar a quadros alérgicos. Então, os insetos com veneno, que entra no rol das abelhas, das vespas, né? Que a gente conhece como os marimbondos, e as formigas, podem sim levar a quadros de alergia. Isso é importante, então, esse acompanhamento. Olha, tá difícil aqui controlar as perguntas, são várias perguntas aqui chegando em tempo real. Eu vou falar aqui com o Albert dos Santos, ele está ligadinho em Nossa Senhora do Socorro, muita gente ligando, não vou conseguir atender vocês, mas vou ler aqui as mensagens. Ele diz assim, bom dia, doutora, bom dia, Tamires. Depois que eu fiz 18 anos, algo estourou no corpo dele e está fazendo um tratamento. É como se fossem umas feridinhas, essas feridinhas chegam a arder e incomodam bastante. Existe algum tipo de alergia que tenha provocado essas feridinhas? É muito difícil a gente falar de uma lesão de pele sem a gente ver. Né? Então, nesse caso, eu não vou conseguir responder, alguma sugestão. Então, Albert dos Santos, você pode enviar uma foto aqui para a doutora em tempo real para a gente, que aí daqui a pouquinho eu mostro a foto para ela conseguir responder as suas perguntas, identificar se essas feridinhas que nasceram aí em seu corpo são provocadas por algum tipo de alergia, tá bom? Combinado? Albert dos Santos, vou ficar aguardando então a fotografia. Esse é o Fala Doutor, vamos para a próxima pergunta então, aqui no telão, com a doutora Camila, hoje falando sobre alergias. Doutora Camila Budim. Maria do Carmo está ligadinha com a gente lá na cidade de Itabaiana, aí a cidade conhecida como a cidade do caminhoneiro, de comércio forte. E ela diz assim, meu filho tem 3 anos, como saber se ele tem algum tipo de alergia? Suspeitamos que ele tem alergia a corantes artificiais presentes em alguns alimentos industrializados. Como eu posso ter certeza? E tendo certeza, o que ela pode evitar?
Então, a queixa de alergia alimentar, ela tem que ser direcionada em relação, sempre em cima da história clínica. A gente nunca investiga alergia alimentar aleatoriamente. Isso é uma prática, é uma orientação que a gente sempre dá e que a gente sempre explica para o paciente. Então, não tem como a gente saber se o paciente tem alergia sem ele ter sintomas. Então, a suspeita da telespectadora é em cima de um aditivo alimentar, né? O corante é um aditivo. Apesar dele ser incluído nos exames de IgE sérica específica, ele não é, de fato, causador de reações alérgicas, tanto quanto se imagina. Então, a gente tem que sentar, conversar, ver se de fato a relação de tempo e reação é plausível, né, com a reação alérgica que ela suspeita. E sempre a orientação é que a alimentação da criança seja mais livre de aditivos químicos, né, de aditivos alimentares, porque às vezes um paciente que é mais sensível, ele pode de fato fazer algum tipo de reação a esse aditivo, mas a gente não consegue quantificar ou fazer um diagnóstico por exames, porque eles não são alimentos, eles são produtos químicos. Então, mas sempre em cima da história clínica. Isso é importante. Olha, estou interagindo aqui com a Dona Maria, ela está ligadinha com a gente em São Cristóvão, cidade histórica aqui de Sergipe. Dona Maria de quê? Fala para mim aqui na mensagem. Ela conta assim, tem uma secreção nasal que parece gripe, mas essa gripe nunca acaba, se prolonga meses e meses e meses. O que eu faço, doutora? Isso pode ser uma alergia? Sim, pode. É muito comum, né? A rinite, ela tem como sintoma a coriza e a lina, que é justamente isso, a secreção que parece uma aguinha. Então, se ela tem esse sintoma contínuo, é pouco provável que isso seja uma gripe que nunca sara. Então, de fato, ela deveria procurar um atendimento médico, né, um alergista, para fazer o diagnóstico, para ver se de fato ela tem uma rinite e fazer o tratamento medicamentoso. Então pode ser rinite. Olha aí, a Dona Maria José, ela respondeu aqui para mim o sobrenome, ligadinho com a gente em São Cristóvão. Então pode ser rinite, então é necessário que você procure uma alergista, Dona Maria. Vamos então para a próxima pergunta. Este é o Fala Doutor, atendendo aqui as perguntas em tempo real, interagindo com vocês em tempo real. A Amélia Aragão está com a gente em Boquim, no sul de Sergipe, tem uma alergia à poeira e constantemente tenho congestão nasal e coriza. Isso me causa muito incômodo. Tem algo que eu possa fazer para parar de corizar, doutora? Então, a mesma queixa da outra telespectadora, né? O principal foco do tratamento da alergia é o controle ambiental. Além do tratamento medicamentoso, o controle ambiental. Essa telespectadora, pelo visto, ela já sabe que ela é alérgica, porque ela disse que ela tem alergia à poeira. Então, assim, o principal tratamento é o controle do ambiente. Limpar a casa com pano úmido, retirar tapete, fazer realmente o controle do ambiente. 90% dos pacientes são alérgicos a ácaro. Ácaro é um bicho que vive na poeira, não é a partícula de poeira em si. Então, sendo ele um bicho, ele anda. Então, não adianta estar toda a superfície baixa limpa e ter estante cheia de livro, mala em cima de armário, é o que eu sempre chamo a atenção dos meus pacientes. As superfícies altas também têm que estar limpas e essa limpeza tem que ser frequente. Então, o que a telespectadora deve fazer, além do tratamento medicamentoso, é o controle ambiental, é a limpeza diária da casa. Isso é importante, hein? Essa limpeza diária é essencial, né? Inclusive a troca de lençóis na cama, a troca de fronhas. Isso. Com qual frequência, aproveitando, tem que ser essa troca? Isso, a troca de lençol, a gente orienta uma vez por semana, né? E a limpeza diária, que deve ser feita com pano úmido, não varrer, então é pano úmido. Tem que ser diária. Para eliminar justamente poeira e ácaros. Isso. Olha só, a Bruna Santos de Aracaju, Sergipe, ela pergunta assim, meu filho tem vezes que aparece, doutora, com carocinhos no corpo. Parece picadas de mosquitinhos, ela conta, mas depois essas picadinhas criam uma água dentro. Pode ser alergia, doutora? Não, de fato são picadas de pernilongo. É que a gente não vê o pernilongo picando. A gente só vê depois que a lesão já está instalada. E na criança, a pele da criança é muito fina.
e a criança coça muito aquela lesão a ponto de se machucar. E na nossa própria pele a gente tem bactérias normais, né? E essas bactérias, uma vez que a criança coça e retira aquela pele protetora, a bactéria entra e faz uma feridinha. E a criança tem o hábito de retirar aquela casquinha. Então, toda feridinha na pele da criança tem uma tendência a demorar a cicatrizar. Então, é isso que às vezes as mães acham que é uma alergia, porque aquela lesão demora. Então, mas ela pode ter certeza que é sim picadinha de pernilongo. Nesse caso aí, faz o que, doutora? A gente faz tratamento local, com corticoide tópico ou antibiótico tópico. Então tem que tomar antibiótico? Não, é pomadinha. Pomadinha mesmo, na pele do bebê, da criança, né? Pronto, respondida então a pergunta da telespectadora. A Cleide Correia, ela está ligadinha com a gente em Nossa Senhora do Socorro, e ela comenta aqui sobre a alergia a corante, que a gente falou agora há pouco, só que ela traz uma dúvida. Para quem tem alergia a corante, no caso o filhinho dela tem, é preciso tomar alguma medicação? É não utilizar... Não consumir alimentos com corante. Isso. Então é interessante que ela consulte os rótulos dos alimentos, né? Então é o único jeito mesmo. A Cleide Correia, pergunta respondida então, ela que está ligadinha com a gente em Nossa Senhora do Socorro. Agora tem muita gente perguntando em relação a gatos. Muita gente tem gatinhos de estimação em casa e eles soltam pelos e os pelos ficam pela casa. Muita gente desenvolve alergia. Tem cura? Como fazer nesse caso? Tem tratamento? É possível controlar? Não, é possível controlar, né? Como eu insisto, a higiene ambiental é o principal objetivo do controle da alergia é o controle ambiental. Então, é limpar a casa. Quem tem animal de estimação tem que intensificar a limpeza, né? Eu também tenho animal, eu sou contra dar o animal embora. Eu acho que quem tem um animal tem que cuidar mais do animal. Então, pensando no que eu disse, que o ácaro é a principal fonte de sensibilização alérgica, é importante a gente dizer o quê? O ácaro se alimenta de resto de pele nossa que descama, de resto de alimento que cai no chão e de fungo. Então, para quem tem animal de estimação, é importante ver se o animal não tem problema dermatológico, porque se o animal tiver problema dermatológico, ele vai descamar aquela pele e vai servir de alimento para o ácaro. Então, quem tem animal de estimação e é alérgico, tem que intensificar a limpeza e cuidar do animal. Intensificar o cuidado com o animal. Vermifugar e dar banho semanalmente e intensificar, ver se o animal não tem problema dermatológico. Vermifugar, isso é importante. E dar banho semanalmente. Tem gente que tem gatinho, mas eu não preciso tomar banho porque gatinho é muito limpinho. Não, tem que dar banho sim semanalmente, né, doutora? Vamos então à próxima pergunta aqui no quadro Fala, Doutor. Hoje, tirando as suas dúvidas sobre alergias, a Lourdes Silva está ligadinha com a gente em Tobias Barreto. E ela diz assim, tenho desvio no septo do lado esquerdo. Quando meu nariz entope, tenho dificuldade para dormir. Como saber se meu caso é cirúrgico, doutora? Essa queixa da telespectadora, quem pode orientar é o otorrinolaringologista. Desvio de septo, quem faz essa avaliação é o otorrino, porque a depender do grau, a indicação cirúrgica ou não é desta outra especialidade. Tirada a dúvida, então. Eu estou interagindo aqui com uma telespectadora ligadinha em Santo Amaro das Brotas. Coisa boa é ver muita gente ligadinha aí em Santo Amaro das Brotas. E quem está falando aqui comigo é a dona Aldenora dos Santos. É isso, dona Aldenora? Bom dia para a senhora. E ela pergunta assim, coceira na garganta é sintoma de alergia, doutora? Pode ser. É um paciente que tem rinite, ele pode ter coceira tanto no conduto auditivo, nos olhos, no nariz e no céu da boca. Então, pode ser sim. A dona Aldenora, então, respondida a dúvida, ela que está ligadinha com a gente em Santo Amaro das Brotas. A Luciana dos Santos, ela diz assim, a minha mãe tem alergia a vários medicamentos. Há alguma contraindicação dela tomar vacina contra a Covid-19, já que ela tem alergia a vários medicamentos? A Luciana dos Santos, ela está ligadinha com a gente em Aracaju. Geralmente, essa alergia a vários medicamentos, pelo que a gente vê na prática clínica, geralmente são os anti-inflamatórios, que englobam uma grande gama de medicamentos, né? Mas não é uma contraindicação a paciente tomar a vacina do Covid, não.
Uhum. Aqui a Paulina Freire de Paiva está ligadinha com a gente em Aracaju. Ela diz assim, bom dia Tamires, bom dia doutora. Minha neta de vez em quando aparece com umas bolhas, parecem queimaduras. Ela precisa fazer algum exame para saber se é alergia? São bolhas que aparecem na pele da neta da dona Paulina Freire, aqui de Aracaju. Eu acho que exame a princípio não, mas passar em uma avaliação médica na vigência da lesão, sim. Ou um dermatologista ou alergista, mas na vigência da lesão. Ou então levar foto. Hoje em dia, com o advento do celular, isso facilita bastante a nossa vida. Levar a foto da lesão já ajuda. Isso é importante. Olha, Coxinha, nosso operador de áudio, tem uma pergunta. Reforça aqui para mim, Fábio Teles, a pergunta, enquanto o telespectador está aqui enviando muita mensagem. São muitas mensagens. Pronto. A dúvida do Coxinha é a seguinte: pelo SUS, é possível fazer exames para identificar se a pessoa tem algum tipo de alergia? Como é que é esse atendimento pelo SUS, doutora? Sim, tem alergistas que atendem no SEMAR, né? Então é possível sim ser atendido por alergologistas devidamente com título de especialistas. Temos colegas que atendem pelo SUS. Pronto, então procura o SEMAR. A dúvida tirada, então, tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Você que necessita ser atendido ou atendida por um alergista, procura o SEMAR, que o SUS oferece, sim, esse atendimento. Vou falar aqui com a Cristiane dos Santos, ela ligadinha com a gente em Maruim, tomando cafezinho da manhã, e ela diz assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutora. Olha, meu filho acorda todos os dias espirrando. Pode ser alergia? Sim, pode, né? A criança pode ter a manifestação é muito comum essa queixa, o paciente acordar com sintomas nasais. Então pode sim, ela deve procurar uma orientação. Uhum. Tem uma telespectadora aqui, a Itamara, ligadinha com a gente, em Itapuranga da Ajuda. Coisa boa interagir com vocês. E a Itamara fala assim: minha filha tem sinusite e adenoide. Como é que eu faço para ter mais cuidado com ela? Quais são os cuidados que essa mãe precisa ter, então, com essa filha? Então, a adenoide, na verdade, todo mundo tem, né? Provavelmente ela quis dizer que a criança tem um aumento da adenoide. O aumento da adenoide leva à obstrução nasal. Com a obstrução nasal, essa criança tem uma predisposição maior a fazer a sinusite, que lembra que eu disse que a sinusite não é rinite. A sinusite é uma infecção bacteriana. Então, essa criança, quando ela fica resfriada, onde ela tem o aumento do edema das estruturas dentro do nariz, ela provavelmente faz o quadro de sinusite. Cuidado, é cuidado normal. A criança, por si só, ela tem uma predisposição a adoecer um pouquinho mais pela própria imaturidade do sistema imunológico. Então, na verdade, tem que só ver o quanto essa criança adoece, né? Que a gente entra um pouquinho na parte imunológica. Se essa criança adoece muito, mesmo ela tendo a hipertrofia de adenoide, teria que fazer uma avaliação imunológica. Trata a hipertrofia de adenoide, a gente alergista é capacitado também para tratar, ou o otorrino, mas ficar de olho, ver se é só sinusite que essa criança faz, se essa criança também faz pneumonia, enfim, monitorizar o adoecimento dela. Tem que monitorar e ficar de olho, então. Olha, a Mônica Lima está com a gente ligadinha lá na cidade de Boquim, região sul de Sergipe, e ela lança a seguinte pergunta: quando uma pessoa usa um perfume e essa pessoa fica sufocada, começa a passar mal, e também em relação a produtos de limpeza, né, desinfetante, água sanitária, isso pode ser alergia, doutora? A pessoa que tem alergia, ela tem... A alergia por si só, ela é o quê? Ela é uma inflamação da mucosa nasal. Então, ela tem um nariz mais sensível. Então, qualquer coisa que tenha um cheiro muito forte vai desencadear sintomas. Então, a gente orienta o quê? O paciente que quer usar um perfume, que não passe no pescoço, passa na roupa ou passa no braço. E a mesma coisa com produto de limpeza. Se ela usar produto de limpeza que tenha cheiro muito forte, não tem jeito, ela vai desencadear sintomas. Então, a orientação é usar um produto que tenha um cheiro mais suave.
perfume mais suave, com cheiro mais suave, e aplica na roupa e não na pele para suavizar não no pescoço. sintomas. Pronto, quero agradecer a doutora Camila aqui com a gente, ela participando, interagindo com telespectadores. Agradecer também a vocês de casa, muita gente ligando, muita gente interagindo, mas nosso tempo é curtinho. Na próxima edição do quadro Fala Doutor, a gente volta a interagir. Muito obrigada, Eu que agradeço. doutora Camila Boldin, pela participação. Obrigada, bom dia.